Bem-vindos ao Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 10 coisas que não fizeram sentido no final de Game of Thrones. Pois é, Game of Thrones foi uma série que terminou e deixou muita gente insatisfeita com o final. Tiveram até alguns fãs que ficaram comparando o final de Game of Thrones com outras séries catastróficas como Dexter e Lost. E agora, fazendo aqui o meia-culpa, assim que o episódio acabou, eu fiquei pistola de um nível que eu fui pro Twitter falando que foi o pior final de todos e que eu detestei a série, que foi uma coisa. E aí você vai passando o tempo, vai ficando mais tranquilo, vai sentindo falta daquela sua série favorita, revê o episódio e começa a ficar mais brando, começa a achar que tiveram coisas que foram bonitas, coisas que foram poéticas, mas continuaram tendo coisas que não fizeram muito sentido, e é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. E não preciso nem falar que esse vídeo tá cheio de spoilers sobre o final de Game of Thrones, então não assista se você ainda não viu o final da série. E vamos começar falando sobre o Verme Cinzento. Lá no início do episódio, o Tyrion e o Jon começam a caminhar sobre o que sobrou de Porto Real e começam a olhar a atrocidade toda que foi a Daenerys dizimar a população inteira. Lá pelas tantas, eles veem o Verme Cinzento com vários soldados prisioneiros. E aí, mesmo depois do final da batalha, com todo mundo já se rendido, o Verme Cinzento está prestes a cortar a garganta de todo mundo. O Jon Snow chega lá, tenta intervir, vem todos os Imaculados apontarem lanças pra eles. Aí o Sir Davos se junta à galera do Deixa Disso e começa a falar: não, pera lá, vamos até a Daenerys e vamos falar com ela que ela não pode sair matando todos os prisioneiros. Essa galera já se rendeu, a guerra acabou, não tem necessidade disso. E aí, nesse momento, então, a gente vê o Jon Snow caminhando em direção a Daenerys, enquanto isso, o Verme Cinzento tem uma fila de gargantas para ele cortar. Vida que segue, vemos uma cena muito bonita que mostra Daenerys em toda a sua tirania, com o exército urrando o nome dela, e ela no topo das escadas, depois aparece até ali o Drogon. Antes disso, o Jon Snow tá subindo os degraus. Quem é que ele encontra no topo das escadas? O Verme Cinzento. Mas, gente, o Verme Cinzento, ele tem um portal aí de uma outra dimensão, porque ele tava lá cortando gargantas, o Jon Snow passa por ele, e quando ele chega no topo das escadas, o Verme Cinzento tá ali esperando ele. Que história é essa? Como é que o Verme Cinzento chegou lá antes do Jon? Avançando um pouco, a gente vê que o Jon Snow percebe que pra salvar toda a população de Westeros da tirania da Daenerys, ele vai ter que matar a Khaleesi. E aí, cometendo uma traição até bem cruel, ele assassina a Daenerys no meio de um beijo. O Drogon chega, vê a Daenerys morta, vira pro Jon, abre o bocão pra soltar um Dracarys e solta o Dracarys aonde? No Trono de Ferro. Veja bem, sabemos que dragões são criaturas muito inteligentes. Agora, pro Drogon ter o raciocínio de pensar, não, eu vou queimar o símbolo que fez a minha mamãe sair de Essos, sair de Meereen e vir pra Westeros tentar ser rainha. É isso que eu quero queimar. Eu quero destruir o símbolo que fez a minha mamãe querer o poder em vez de ficar morando comigo bonitinha, sã e salva fora de Westeros. Mesmo sabendo que dragões são criaturas bem inteligentes, esse é um raciocínio bastante complexo, né? Requer aí uma linha de pensamento bem grande, em vez de ele simplesmente olhar pro lado e matar quem de fato meteu uma faca no coração da Daenerys, né? Ou seja, nesse nosso erro, como foi que o Drogon simplesmente decidiu queimar o Trono de Ferro a queimar o Jon? Em sequência, a gente caminha para o nosso terceiro erro, quando Jon Snow e o Tyrion são levados como prisioneiros pelo assassinato da Daenerys. O Tyrion, ele já estava para ser executado pela Daenerys. A Daenerys estava só esperando, provavelmente, o dia seguinte, o sol raiar, sei lá o que ela estava esperando, mas ele estava na fila de execução. O Jon Snow tinha acabado de matar a Daenerys. E aí o Verme Cinzento, como punição pelo assassinato da rainha dele, da musa dele, da vida, ele simplesmente só deixa eles como prisioneiros. Gente, o que ele queria era sangue, tava com a faca nos dentes, sangue nos olhos. Ele queria era matar eles, era o que seria coerente pro episódio, e não simplesmente deixar eles como prisioneiros. Por que raios o Verme Cinzento deixou o Tyrion e o Jon Snow vivos? Porque isso era conveniente pra história, e não pro enredo do episódio em si. Mas pra gente ter um final deles, do Tyrion como mão, e do Jon Snow indo lá ser livre com os outros selvagens, a gente precisava que eles estivessem vivos. Então foi esse o único motivo, porque coerência pra dentro do episódio não fez. Seguindo, o nosso quarto erro é justamente o Tyrion, um prisioneiro, ter escolhido o próximo rei de Westeros. Qual é o sentido disso, gente? Como Sam muito bem pontuou, estavam ali presentes representantes das maiores casas de Westeros. E eles deixam o prisioneiro escolher o rei. Por que eles não simplesmente votam? Como é que o Tyrion teve palavra? Como é que ele teve voz nisso? E além de ter voz, ele foi quem escolheu. Representantes da casa Baratheon, da casa Stark, da casa Tully, da casa Greyjoy. Apesar dessa galera de peso ali presente, a gente tem que engolir que quem escolheu, quem teve voz foi
Prisioneiro. Ele sim vai ser uma pessoa inteligente que a gente acha que merece ser ouvido. De novo, pra fins da narrativa, pra fins da trama, isso não fez sentido. E aí, pra justificar a escolha do Bran, o Tyrion começa falando: quem tem uma melhor história do que Bran o Quebrado? Gente, vamos combinar que todo mundo que tá ali tem uma história melhor que o Bran pra ser rei, né? Inclusive a Arya e a Sansa até dão uma entreolhada ali uma pra outra, né? Meio... do tipo, é óbvio que a gente tem uma história muito melhor pra ser rei que ele. E é muito interessante que vários fãs representaram esse entreolhar das duas como quando as mulheres fazem coisas incríveis e quem recebe o mérito por tudo isso é o homem, só pelo fato dele ser homem. É lógico que a gente não tá falando que a série fez isso, mas ainda assim é interessante esse olhar meio farpado que as duas trocaram quando o Tyrion levantou o nome do Bran e não de alguém mais pra ser rei. Momento pra você lembrar de deixar o like agora aqui no vídeo. Ainda na escolha do Bran como rei, não fez sentido nesse episódio o Bran ter aceitado tão rapidamente ser rei. Afinal de contas, ele tá há temporadas falando pra gente: eu não sou mais o Bran, agora eu sou o Corvo de 3 olhos. Não importa se o Jaime foi quem me atirou pela janela, porque eu não sou mais o Bran. Eu não guardo rancor do Jaime, eu não tenho nenhum tipo de rixa com ele. Eu transcendi, eu sou o Corvo de 3 olhos agora, deu pra entender? Então, depois de falar isso pra gente há temporadas, de falar que ele não é nobre, que ele não é mais da casa Stark, que ele não é mais Bran, quando o Tyrion oferece pra ele o trono, ele vira e fala: por que você acha que eu vim até aqui? Sr. Bran, quer dizer que agora você já sabia desde o início que você queria ser rei. Que interessante, muito bonito, né? Não tem muito sentido isso não. E aí, na sequência, a gente tem o Tyrion visitando o Jon Snow na prisão. Ele vira pro Jon e fala: Jon, o que acontece? Deixa eu te mandar aqui um papo reto. Você matou a Daenerys. Os Imaculados estão completamente pistolas com você. Eles queriam a sua cabeça. Então, soltar você agora ia começar uma guerra. Por isso, a gente decidiu mandar você pra Patrulha da Noite. Na sequência, quem a gente vê indo embora, se despedindo de Westeros, indo pra Nat? Os Imaculados. Aí veja bem, se os Imaculados já iam embora de Westeros para Nat, por que foi que a gente não esperou eles irem embora e liberou o Jon? Porque se eles iam embora de Westeros o tempo inteiro, não ia ter guerra nenhuma libertar o Jon, né? Por que ele teve que ir pra muralha? Novamente, conveniência de roteiro. E já que a gente tá falando dos Imaculados, que tiveram seu momento de se despedir da série, gente, pra onde que foram os Dothraki, coitados? Eles lutaram, eles praticamente morreram inteiros pra depois a gente descobrir que só 50% da frota foi destruída pelo Rei da Noite. Novamente, eles lutaram pela Daenerys na Batalha de Porto Real. Os Imaculados têm o seu momento de brilhar e dar adeus a Game of Thrones. E os Dothraki simplesmente somem. Eles não têm momento de despedida. Os Imaculados foram pra Nat porque era a terra originária da Missandei. A gente consegue entender isso. E os Dothraki? O que eles fizeram depois? Eles conseguiram terras pra eles plantarem? Eles pegaram o navio e foram embora de novo, mesmo de morrendo de medo de água? Por que a gente deu a chance dos Imaculados se despedirem e os Dothraki não? Só porque eles tinham um representante, o Verme Cinzento? Ficou bem justo isso, hein? A nona coisa que não fez sentido foi a relação entre o Sam e o Jon Snow. No 4º episódio da série, antes deles saírem de Winterfell e irem pra Porto Real, a gente vê o Jon Snow se despedindo de personagens como Tormund, o Ghost e o Sam. Nessa cena, o Jon foi até bastante criticado por não ter feito carinho no Ghost, coitado. E a gente acreditou que teria sido a última vez que a gente veria Tormund, Ghost e Sam. Nesse episódio final, depois do Sam ter falado pro Jon que eles eram melhores amigos, o Jon Snow tá passando por péssimos bocados e a gente não vê o Sam intercedendo pelo Jon. O Sam não fala uma palavra pra tentar livrar o amigo da pena de morte ou pra tentar livrar o amigo da punição da muralha. E pior que isso, a gente vê o Sam se tornando Grey Maester, fazendo parte do conselho. Enquanto isso, a gente vê o Jon Snow indo pra parte dos navios pra receber sua punição de ir pra Patrulha da Noite. Lá no porto, ele encontra a Arya, a Sansa e o Bran, que vão se despedir dele. E nessa cena, que possivelmente vai ser a última vez que o Sam vai ver o Jon na vida dele, o Sam não vai pros portos também se despedir do Jon? Qual foi a coerência disso depois daquele discurso? Eles não eram melhores amigos? Ele não considerava o Jon um irmão? E a 10ª coisa desse episódio que não fez sentido foi justamente quando o Jon chega novamente na muralha e lá ele se depara com Tormund, Ghost e todos os selvagens. Apesar dessa cena ter sido muito bonita de ver e foi muito bacana porque deu o final pro Jon que ele merecia de encontrar a tribo dele e ir embora viver com selvagens, qual é o sentido dos selvagens, depois de terem se despedido do Jon
Jon Snow terem ficado lá na muralha. O que eles estavam esperando pra ir embora? O Jon chegar? Porque foi muito bonito, foi muito poético. Agora, eles não tinham como saber que o Jon ia pra muralha. Eles estavam lá diversos meses só esperando o Jon, quem sabe, um dia voltar a cumprir seu destino? Depois daquela despedida tão significativa que o Jon até falou, gente, libera aí o Ghost, solta ele lá que vocês não vão mais me ver não. Porque entre esse quarto episódio e o final da série, deu tempo deles saírem de Winterfell, irem pra Porto Real, a Daenerys fazer aquela guerra e destruir Porto Real inteiro, o Jon matar a Daenerys, ficar prisioneiro pelo que o Tyrion falou semanas e depois fazer o trajeto de Porto Real até a muralha. Então foi tempo pra caramba que os selvagens tiveram pra ficar lá só o quê? Fazendo nada, esperando o tempo passar. Foi bastante conveniente essa espera deles, hein? Mas apesar de todas essas coisas que não fizeram sentido, depois de rever o episódio com aquele ar de melancolia, de fim de série, confesso que eu gostei bastante do episódio, então se você não gostou e só odiou e teve coisa ruim pra falar do episódio, eu aconselho você a assistir novamente, porque depois que a raiva passa, só ficam as coisas boas, gente. É que nem todo término de relacionamento. Depois que termina e você tem um tempo pra pensar, você até reflete e fala, não, poxa, foi bacana, tiveram coisas boas sim, foi uma jornada muito legal até aqui. E você consegue pensar algum outro erro que você viu? Você gostou do final desse episódio? Não se esquece de deixar pra gente aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e acesse o Farofa Geek para outros conteúdos muito bacanas sobre o universo pop. Um beijo e até a próxima!